Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes no santuário, caríssimo Padre Gilmar, ele é meu sobrinho, tive a graça de ordená-lo padre da Diocese de Guaxupé. Quero saudar cada um de vocês que aqui se encontram, os que rezam conosco pela TV, pelas redes sociais, saudar os meus caríssimos diocesanos da Diocese de Teófilo Otoni, lá no Nordeste de Minas. Saudar também os que acompanham da Diocese de Guaxupé, minha diocese de origem, e da Diocese onde fui bispo por 12 anos, Diocese de Uruaçu, Goiás. Saudar os meus familiares. E acredito que todos nós estamos vivendo este momento tão bonito da Igreja, que é o tempo de Páscoa. Estamos na 8ª da Páscoa. Que surpresa maravilhosa, Cristo aparecer. Assim como Ele se manifesta nas nossas vidas, Ele apareceu na vida dos apóstolos. E no momento em que eles estavam desanimados, qual é a primeira palavra que Pedro diz? Eu vou pescar. E os outros seguiram o mesmo caminho. Nós também vamos. O que isto significava? Eles haviam deixado de ser pescadores de peixes para serem pescadores de homens, assim como Cristo os havia chamado. Mas Cristo morreu, foi pregado na cruz, morreu, foi sepultado. Então, a tendência era voltar lá no início, retomar o que se fazia antes. Isto é o que muitos de nós gostamos e tendemos a fazer. A humanidade tende a isto, a voltar atrás. Povo de Deus que peregrinava no deserto, quantas e quantas vezes tentou voltar, mesmo para ser escravo. Era muito melhor ser escravo lá no Egito do que viver aqui nesta penúria do deserto, onde falta o pão, onde falta a água. Queria voltar. Então nós tendemos a querer voltar, acomodar, mas não. A ressurreição nos põe para frente. A presença de Jesus nos anima a prosseguir. Naquela volta, eles foram pescar. Trabalharam com toda a técnica que eles possuíam. Aparece Jesus. Pergunta se tem alguma coisa para comer, para oferecer. Eles dizem que não tem, porque trabalharam a noite inteira e não conseguiram nada. Estavam vazios, não tinha nada para oferecer. Mesmo usando todo o conhecimento que eles tinham a respeito da pesca. Com certeza muitos aqui já foram pescar alguma vez e sabem como é esta questão da pesca, paciência, habilidade que exige. Bem, não tinham nada para oferecer. E era noite. Pescar à noite. A noite significava ausência da fé. Então, Jesus pede para eles lançarem as redes. Novamente, já era amanhã, era um novo dia. E aí eles lançam a rede. E o que acontece? Uma pesca abundante, uma pesca maravilhosa, muitos peixes, 153, assim diz o Evangelho, grandes peixes. Nos lembra aquele momento em que Cristo também chamou os discípulos, narrado no Evangelho de Lucas, em que ele pediu para avançar para as águas mais profundas, e ali eles conseguiram
realizaram uma pesca maravilhosa. Jesus então faz o chamado para que eles pudessem segui-lo, ser pescadores de homens. Então agora, eles ali diante de Cristo ressuscitado, reconhecendo que quem era Jesus, eles realizam essa então pesca, reconhecem Jesus. Talvez nós poderíamos pensar no processo de evangelização. Pode ter técnicas, muitas coisas importantes, mas se faltar esta intimidade da fé, intimidade com Cristo, não vai ser o trabalho de evangelização, nosso trabalho na igreja não vai ser frutuoso. Quantas e quantas vezes catequistas esforçam, doam suas vidas no trabalho de evangelização, mas acontece que os catequizandos depois não perseveram. Quantos pais doam vidas e dedicam para o crescimento de seus filhos, mas eles desnorteiam na fé, desnorteiam no mundo. Então, ao chamado para que possamos agir mais na presença de Cristo, iluminados pela fé. Jesus diz: vinde comer. Ele tinha algo para oferecer. Tinha pão, tinha peixe ali para oferecer. Vinde comer. Alimentar-se do que Jesus oferece vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai fazer com que o nosso trabalho, a nossa presença na igreja, na sociedade, possa ser uma presença frutuosa. Cristo nos convida a alimentar da sua palavra, alimentar do pão da Eucaristia, do testemunho da comunidade, do testemunho de tantas pessoas santas que existem, para que nós possamos prosseguir. Lá na primeira leitura falava de Pedro e João, que havia curado um homem lá na porta do templo em Jerusalém. Eles haviam feito um anúncio que era por obra de Deus, de Cristo, que aquele homem tinha sido curado. Foram presos e continuaram dando testemunho. Interessante que aquela palavra que Pedro anunciou, aquele testemunho que ele deu ali, foi um testemunho não com a técnica da pescaria que ele conhecia. Ele estava realizando pesca, agora conforme Cristo desejava. Foi com a unção, na presença de Cristo. Diz a leitura que mais ou menos 5.000 pessoas converteram. Que beleza, quando a palavra é anunciada, mexe, transforma as vidas, ajuda no crescimento, na conversão. Peçamos a graça, então, de nos alimentarmos sempre de Cristo e nossa vida ser fortalecida na presença dEle, para que o nosso testemunho possa ajudar as pessoas a crescerem e andarem na sua presença santa. Amém.